o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor. Toma este lugar, Espírito Santo, toma as nossas vidas, com a imensidão da sua glória, toma as nossas vidas, Senhor, 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 este lugar. Oh Senhor, que toda cadeia seja derrubada neste lugar, que toda algema, todo grilhão caia por terra, que todo levante do inferno e Satanás e seus anjos caídos seja frustrado agora neste lugar. Que a tua glória inunde cada canto dessa casa e principalmente cada coração, porque nós queremos ser cheios da tua presença neste lugar. Nós queremos ser cheios da tua glória, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Nós queremos mais do que tudo nessa noite. Queremos, queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandecemos teu nome nessa noite, Senhor. Nos reunimos aqui neste lugar para tributar a ti glória, honra, louvor, porque o Senhor é digno.
Desejo do nosso coração nessa noite é desfrutar da Tua presença. Não viemos aqui por mera obrigação ou ritualismo. Viemos aqui nessa noite prestar culto ao Senhor. Toma, Deus, este lugar, toma as nossas vidas. Queremos, Deus, invocar o Senhor aqui nessa noite, através das nossas orações. Este culto é para o Senhor. Seja engrandecido, seja exaltado, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Abram comigo suas Bíblias em Êxodo capítulo 6. Se você quiser se colocar de pé à medida que você for encontrando, Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 2. Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 2. Minha Bíblia traz como subtítulo dessa passagem: Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Vamos ler novamente o versículo 9. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Ainda de pé. O contexto dessa passagem é muito conhecido. O povo de Israel, tendo vivido 400 anos como escravos no Egito, Deus se lembrou deles, apareceu a Moisés e disse: Eu vou libertar o meu povo. Deus deu autoridade a Moisés e falou: vai lá, diz a Faraó que eu vou libertar o meu povo, que é para deixar o meu povo ir celebrar uma festa no deserto. Quando Moisés vai até Faraó, Faraó se irrita, não aceita, não libera o povo, e ainda mais, aflige ainda mais o povo de Israel. O povo de Israel, eles eram escravos, obrigados a fazer tijolos, amassar com os pés o barro e a palha para fazer os tijolos. O Faraó disse: pois de agora em diante, eu não só obrigarei que vocês apresentem a mesma quantidade de tijolos preparados diariamente, mas não darei também para vocês a palha para amassar junto com o barro. Vocês vão ter que ir lá buscar a palha. Aumentou o serviço, endureceu ainda mais, os afligiu ainda mais. O povo ficou extremamente angustiado. Quando Moisés vai até eles, Moisés então, em nome do Senhor, diz: o Senhor se lembrou da aflição de vocês. Deus irá tirá-los dessa escravidão. Deus vai levá-los à terra que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Mas o texto que nós lemos do versículo 9 diz que o povo não atendeu a Moisés, não escutou. Por quê? Por causa da ânsia de espírito, por causa da aflição. Talvez você está aqui nessa noite sentindo como se estivesse carregando também um fardo pesado nos ombros, talvez cansado de alguma luta ou problema que você está enfrentando. E eu tenho certeza que nessa noite, neste culto, o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, através das canções, através da palavra que será ministrada. Mas talvez você vai ter dificuldade para ouvir por causa da ansiedade, da aflição da alma.
Mas eu quero dizer para você nessa noite, descanse no Senhor. O nosso Deus é um Deus que não se esquece de nós, que não nos abandona. Um Deus que vê o nosso gemido, que vê o nosso choro, que vê a nossa aflição, e Ele vem em nossa direção para nos socorrer. Por maior que seja a angústia da sua alma nessa noite, diga à sua alma: aquieta-te, aquieta-te diante do Senhor, aquieta-te diante desse Deus que tem o controle de todas as coisas. Não perca a oportunidade de ouvir a voz suave do Espírito Santo nessa noite. Não perca a oportunidade de ser tocado pelo Senhor. Não perca a oportunidade de ter o seu coração renovado com as promessas de Deus. E a principal promessa que Deus tem para nós é de vida eterna, que Ele já garantiu através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Feche os seus olhos neste momento. Talvez você chegou aqui numa guerra interior, numa batalha espiritual, e você vai dizer para a sua alma neste momento: aquieta-te, ó alma, aquieta-te diante do Senhor, aquieta-te diante desse Deus que me escuta, deste Deus que conhece as minhas aflições, o meu gemido, a minha dor, a minha preocupação. Não deixe que a angústia te impeça nessa noite de receber aquilo que o Senhor tem para você. Soberano Deus, nos reunimos aqui diante do Senhor, nos reunimos aqui neste lugar. Queremos prestar culto a Ti, Senhor. Nós nos reunimos na Tua casa para glorificar o nome do Senhor. Toma, Deus, cada vida, cada mente, cada coração que chegou aqui. O Senhor sabe como os Teus filhos chegaram aqui nessa noite. Há vidas que chegaram aqui angustiadas, oprimidas. Há pessoas que estão sentindo como se carregassem nos ombros um peso, um fardo. Eu estou te pedindo: tira agora esse peso espiritual. Tira, Senhor, também o peso da alma. Quebra toda a cadeia espiritual. Quebra todos os grilhões. Que haja liberdade nessa noite para o culto que queremos prestar ao Senhor neste lugar. Se o peso, Deus, é causado pelo pecado, que possamos nos arrepender diante de Ti. Que haja quebrantamento, que haja confissão de pecados, que haja, Senhor, quebrantamento diante da Tua presença. Toma, Deus, este lugar. Que o Teu Espírito Santo possa se mover aqui com liberdade. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações segundo o Teu propósito. Dedicamos a Ti este culto. Desejamos a Tua presença. Desejamos ouvir a Tua voz. Mova-te aqui neste lugar, Senhor. Queremos sentir o Senhor. Oramos Te bendizendo no nome de Jesus. Ainda em oração, Senhor, nós queremos levantar as nossas mãos, Senhor, e bendizer ao Senhor com os nossos lábios, porque só o Senhor é digno. Querido, eu quero te convidar nessa noite a não somente cantar as canções, mas louvar de todo o coração o Senhor, fazendo de cada palavra uma súplica a Ele, falando: Deus, me enche da Tua presença. Eu quero Te adorar nessa noite. Eu não quero que seja somente mais uma quinta-feira. Eu quero que o Senhor marque a minha vida nessa noite. Você vai encher o seu pulmão de ar nessa hora e vai começar a clamar pelo Senhor, e vai usar todo o fôlego de vida que Ele soprou em você, para você começar a clamar a Ele neste lugar, para que Ele venha com misericórdia e graça das nossas vidas e derrame o seu Espírito e Ele nos toque mais uma vez. Diga que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Diz pra Ele. E apesar dessa glória que tem, também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me. Bem forte para Ele. Aleluia. Tu és soberano
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Pega suas mãos pro céu. Como quem clama desesperadamente por Ele, diga: tudo te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. sem nenhum instrumento, tocando apenas o teclado. Querido, eu quero te dizer uma coisa: onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Aqui é a liberdade, porque o Espírito dele se faz presente. E quando nós falamos isso, nós não temos nem noção do que estamos falando, mas podemos pedir a Ele que se manifeste em nosso meio e toque em nós, amém? Então que você coloque as mãos sobre essa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. E antes da próxima canção você vai fazer uma oração a essa pessoa. Não uma oração repetitiva que eu vou te dizer, mas você vai orar junto comigo, para que essa pessoa seja cheia da presença de Deus, e que Deus venha com o arado dele, are a terra do coração dessa pessoa, e ela venha ser terra fértil para a palavra que vai ser pregada hoje. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre este lugar. Vem, prepara a terra em nossos corações. Ele quer nos tocar, Ele quer nos tocar, Ele quer te abraçar, quer tocar-te com fogo, fogo santo, 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 Deus, tu és santo. Tributamos a ti, tributamos a ti, Senhor, tributamos a ti, louvores, honra, glória, poder e toda majestade, somente a ti, somente a Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda honra, de toda glória. Exalte, igreja, exalte a Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Soberano Deus, soberano, vem me tocar. Soberano Deus, soberano, vem minha vida, vem sobre a vida das pessoas aqui, quebrando os corações pela nossa. Tremendo, exaltado, extraordinário, magnífico, poderoso, esplendoroso, inexplicável, infinito, sem nenhuma explicação. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus que está sentado no mais alto e sublime trono. Esse é o Deus que enviou a nós o Espírito, a qual o mundo não pode receber, mas nós, a noiva do Cordeiro, podemos. Que hoje, essa noite, seja uma noite diferente na sua vida, e que você saia daqui diferente da forma que você entrou, porque esta é a casa dele. Nós te adoramos, Senhor.
Ele conquistou tudo por nós naquela cruz. A nossa vitória não foi ganha em um estádio de futebol. A nossa vitória não foi ganha em um ringue de MMA. A nossa vitória foi ganha lá na cruz, querido. Exalte a Ele nessa hora, então. Hey! Vamos louvar com as nossas palmas. Você vai cantar com toda a alegria do seu coração. Diz pra Ele aí tudo, tudo. Tudo que Jesus conquistou é o quê? É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. toda a vida, todo o poder. Pega a mão bem forte lá em cima. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber e nada mais Nos resistir. Exalte a Ele, igreja. maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E as palmas não param, silencie. Te exaltamos nesta noite, ó Espírito Santo. Tudo que Jesus Quero ouvir sua igreja. é direito nosso, Sua igreja. Nossa herança, todas as bênçãos de Deus, Pode ser mais forte para Ele. tomamos posse. nossa herança. Toda a vida. Você é melhor do que qualquer coisa no universo, querido. Melhor do que qualquer gol do Atlético, do Cruzeiro. Enche seu pulmão de ar aí, canta pra Ele bem forte. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pra terminar, maior. Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo. maior é o que está em nós do que o que está no Muito maior. És tu, Senhor, Rei da Glória. Tu vives, Deus, e nós cremos nisso. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Ele reina e Ele vive por toda a eternidade. Ele é o começo, o meio, o fim. Vamos declarar que o nosso Deus é um Deus vivo. Uma atmosfera deste lugar. Vives entre os querubins e nas alturas está o seu trono. Seu nome é soberano. Eu quero ouvir você cantar, diga. Tu queres que o teu povo te conheça
pelo Santo dos Santos. Só a igreja. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que eu te amo, que eu te amo mais que tudo. Eu te amo, eu amo sim, eu te amo, eu te amo, que eu te amo, Senhor, eu te amo. Você pode declarar isso a Ele. Te amo, eu te amo, te amo, eu te amo, te amo, eu te amo, te amo, eu te amo. Há uma palavra de cura sobre este lugar, querido. A nossa obrigação é vir a este lugar e tributar a Ele, render louvores a Ele. Só isso já é mais do que suficiente. Mas ainda assim Ele vem e nos toca. Ele ainda assim quer nos abraçar, quer nos tocar, quer encher a nossa vida dEle. Mas é necessário ousadia e intrepidez para adentrar o Santo dos Santos. Paulo nos disse isso. É necessário coragem. Talvez você já deu 1, 2, 3 passos, mas o caminho você já sabe, é Jesus. A condução é o Espírito Santo. Dá a mão para Ele aí, querido, e adentra a sala do Pai nessa noite. Não fique com seus lábios fechados. Comece a engrandecer o nome do Senhor neste lugar. Comece a adorá-lo se você ainda não fez. Porque sabemos a experiência que quando nós começamos a glorificá-lo, algo diferente acontece em nosso meio. Quando nós começamos a dar honra a Ele, porque só Ele merece, algo diferente acontece. Ele passeia no meio de nós. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales desertos que atravesso me levam. Declare isso.
sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Feche seus olhos. Você que está com os olhos abertos, feche seus olhos. Isso não é nenhum secretismo, não é nenhum ritual. Mas às vezes é fechando os nossos olhos físicos que os nossos olhos espirituais são abertos. Porque nós começamos a nos concentrar no que Deus está falando no lugar. Paramos de prestar atenção no ventilador, na pessoa do lado, e começamos a nos concentrar no trono da graça, naquele que está sentado digno de receber toda a glória. Mesmo em pé, assentado da forma que você está, eu quero te convidar a clamar ao Senhor neste lugar. Porque música, querido, é só música, canção é canção, mas o que torna isso um louvor de verdade são os nossos corações contritos na presença dEle. Aonde estão os corações que querem estar contritos na presença do Senhor aqui nessa noite? Aonde estão? Deixa eu ver, aonde estão? Então abre os seus lábios externando o que você sente. Abre os seus lábios como se fosse a última vez, porque eis que Ele está vindo. Eis que Ele vem buscar a sua igreja. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória. Espírito Santo de Deus, que inunda este lugar, Senhor, com tua glória, tua presença. Deus está derramando autoridade em pessoas aqui nessa noite. Autoridade porque na sua casa você tem se colocado por baixo. Mas não é uma teologia de prosperidade, de exaltação humana. Mas eu te digo que essa noite você está recebendo autoridade para combater principados e potestades no seu lar, filha. Autoridade de espada de fogo. Eu vejo o Senhor, quem dera assim diz o Senhor: tenho eu zelado por vós, tenho eu rodeado com espadas de fogo, protegendo aqueles que são meus. Atentai e levantai as vossas cabeças, filhos meus, pois há de vir tempos difíceis. Mas aquele que está alicerçado em mim prevalecerá. Espírito Santo, todo principado, toda potestade neste lugar, toda hoste satânica contra vidas aqui, Espírito Santo, eu sei, Deus, talvez você esteja achando engraçado, não estamos cantando nada, mas estamos louvando a Ele com as nossas ações de graça, súplicas. E eu não sei você, mas eu estou louco para adentrar mais no sobrenatural de Deus. Você pode escolher uma pessoa aí que está com você. Você pode escolher uma pessoa. Eu não sei você, mas todas as vezes que a igreja se juntou para orar um pelos outros, o Senhor faz algo diferente. Mas não é orar porque tem alguém te pedindo isso, é orar porque isso é bíblico. Orar pela pessoa que está ao seu lado. Peça ao Senhor que a encha do Espírito Santo. Vamos, abra essa boca de profeta de Deus aí, querido. Deixa o Senhor usar a autoridade que Ele tem sobre a sua vida. Deixa manifestar-se a glória de Deus nesse lugar, igreja. Com fogo. Não é para que o homem racional entenda, mas é
é para o homem sobrenatural se esbanjar da presença dele. Vem com teu fogo. Deus está curando o estômago aqui nessa noite. Vejo Deus tocando o estômago de uma mulher com 26 anos. Vejo o seu estômago ficando branco. Ele é perfeito, rompendo em fé. Minha vida se reveste. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, ser revestida da autoridade do poder de Deus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou romper o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada última vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá. seja revestido pelo Espírito Santo. Vou lutar e vencer, vou lutar e correr. Okay. A cada dia vou viver, rompendo em fé, Senhor. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Se a igreja bem forte, o ideal inteiro ouvir. Espírito Santo, seja glorificado, Senhor, seja glorificado, seja glorificado, seja exaltado, seja exaltado. Assim diz o Senhor, igreja. Eis que vejo grande mão por cima de toda essa construção. A minha mão é sobre este lugar. Não fiz eu promessas ao vento. Digo sim que esta geração ainda verá o meu avivamento. Preparai-vos, igreja, pois estou eu a vir. Preparai-vos, pois sou o Senhor deste lugar. Preparai-vos, igreja.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis. Aliás, Êxodo 33. Som. Amém. Êxodo 33, versículo 1 à frente. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e amarrá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu irmão. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Um, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o seu povo, de todos os povos da terra? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite, continuar falando. Pai amado, ainda na Tua presença, Senhor, nós, ó Deus, rendemos graças ao Senhor mais uma vez e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Exaltamos o Teu nome, Deus querido, pela Tua fidelidade, o Teu zelo para com as nossas vidas. Senhor, e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, ó Pai, venha cercar este ambiente com a Tua mão de poder. Ó Deus, vai jogando por terra agora, Senhor, tudo que se levanta contra a Tua palavra e a Tua obra. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós repreendemos agora. Toda ação do inimigo no nosso meio é rejeitado e ordenado que se bata em retirada. Senhor, nós rejeitamos, não aceitamos, ó Pai amado, nada, ó Pai, que não venha do Senhor no nosso meio. Então, fica à vontade, Senhor, e fala conosco para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, ensina-me a orar. Tempo a sós com Deus. O que é oração? Sabemos que oração é falar com o Senhor. Na oração nós o adoramos. Na oração, nós falamos com o Senhor da nossa alegria, das nossas tristezas. Na oração, nós falamos com o Senhor dos nossos temores, dos nossos anseios, necessidade. Ou seja, tudo à nossa volta, dentro da nossa carência, nós expressamos ao Senhor na hora da oração, quando estamos falando com Ele. E por que nós precisamos orar, irmãos? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, tem um versículo que vem dizendo assim, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós analisamos estas palavras do próprio Senhor Jesus e colocamos em paralelo as nossas experiências pessoais que nós temos de caminhada nessa terra, quando nós analisamos as nossas dificuldades, nós vemos e percebemos o porquê nós precisamos orar. A necessidade que nós temos de oração. Primeiro, porque a nossa carne é fraca mesmo. E segundo, porque existem demônios lutando a todo tempo contra as nossas vidas. A todo tempo. Nas regiões celestiais, o inimigo ele luta para nos atrapalhar, para nos dar problema, para trazer confusão. Em Efésios tem um texto muito conhecido, capítulo 6, versículo 10 a 12. A palavra de Deus ela vem dizendo, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí a palavra de Deus vem falando que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, contra os espíritos malignos aí deste mundo tenebroso. Então nós percebemos que as nossas lutas, os nossos
além dos nossos conflitos pessoais, nós temos os conflitos espirituais. E quando nós, então, observamos aí esta situação e olhamos com prudência, nós somos levados a voltar a nossa vida à prática da oração. Nós voltamos a nossa atenção para a palavra de Deus, para o nosso caminhar, para a nossa postura. E aí nós voltamos então para o Senhor, para a prática da oração. E por que muitos percebem então esta necessidade? Por que muitos então ouvem falar desta necessidade? Ministrações são feitas, estudos são explanados. E por que muitos então continuam na mesma forma e não oram? Por que não buscam ao Senhor? Alguns por falta de fé. Quando oram, esperam acontecer algo de imediato. E aí, quando não acontece nada, logo desanimam. Outros acham desnecessário. Ouve falar que precisa orar, passa por toda uma campanha, mas acham que é desnecessário, não põem a sua dependência no Senhor. E outros, por desobediência mesmo, preferem andar de qualquer maneira. E não adianta, irmãos, nós enchermos a nossa cabeça lá fora dos conflitos. Não adianta nós investirmos um montão de projetos lá fora. Não adianta nós traçarmos um monte de plano lá fora. Investir no nosso trabalho, investir no estudo, investir em tantas coisas, e chegarmos na igreja apenas 1 ou 2 vezes por semana e orar na hora da oração. Isso não adianta. A palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 2 a 3, ela vem falando exatamente isso. Que nós militamos, que nós fazemos guerras, que nós cobiçamos e que nós até pedimos, mas nós não recebemos porque pedimos mal. Quando nós pedimos dessa maneira, a nossa oração, ela não chega até o Senhor. Deus não atende. Não atende porque o nosso investimento, na verdade, não está voltado para as coisas de Deus. Por outro lado, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Ele vem nos orientar a pedir com uma promessa de resposta de Deus. Ele vem dizendo assim, olha, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque todo o que pede, recebe, todo o que bate, abrir-se-lhe-á, todo que busca, encontra. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor Jesus vem oferecendo para mim e para você. O que eu devo fazer, então, para que a minha oração chegue até o Senhor? A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é estar atento ao contexto, o que Jesus continua falando neste texto. Porque muitas pessoas pegam só essa parte aí. Essa parte é muito boa. Bater e a porta vai abrir, pedir, receber, buscar, encontrar. Isso é bom demais. Mas ele continua falando o seguinte, olha, qual de vós que se o filho pedir um pão vai dar para ele uma pedra, ou se pedir um peixe vai dar para ele uma serpente? Vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará àquele que lhe pede. A postura que nós devemos tomar, então, irmãos, dentro desse contexto que Jesus vem nos ensinando, é postura de filho, porque esta promessa, ela não é para qualquer um. Esta promessa de Jesus, ela não é para qualquer crente que anda de forma relaxada para clamar a Deus só na hora das necessidades.
mas ela é uma promessa poderosa para todo aquele que é um crente fiel ao Senhor, para todo aquele que respeita o Espírito Santo, respeita Jesus como seu Senhor, serve ao Senhor mesmo ao gemido, mesmo às dificuldades, tem o Senhor como Pai. Esta promessa, meu querido, ela vem sobre a sua vida que tem buscado ao Senhor. Esta promessa, ela vem sobre a sua vida por você que tem clamado ao Senhor e resistido às dificuldades dessa terra, porque Deus é fiel. Aleluia, quando você clama, meu filho, quando você bate na porta ali, olha, nós não somos merecedores de nada, mas é a porta da graça, o favor que Deus disponibilizou para a minha vida e para a sua vida. Nós não somos merecedores, somos falhos, mas somos filhos de Deus. Aleluia. Então nós vemos aí, irmãos, que o que nós precisamos fazer, voltar toda a nossa atenção ao Senhor e começar a prática da oração com urgência, o mais rápido possível. Você que até hoje tem andado de qualquer maneira, o Espírito Santo, ele vem te despertando nesta noite a voltar a sua atenção a Ele. Voltar a sua atenção, concentrar no Senhor, a todo tempo, todo momento, no seu trabalho, na escola, na sua casa, no meio da rua, lá na academia. Olha, o Senhor está chamando a sua atenção. Volta a sua atenção para Ele. A palavra de Deus, ela nos ensina 3 princípios na oração para que ela chegue a Deus. Princípios infalíveis, que se você adotar na sua vida a partir de hoje, saiba de uma coisa, as coisas vão começar a mudar na sua vida de verdade. Primeiro princípio é fé. Segundo, dependência em Deus. Terceiro, obediência ao Senhor. Esses 3 requisitos aí, eles são necessários na hora da sua oração. O Senhor, ele veio ensinando isso ao povo de Israel lá na saída do Egito rumo à terra de Canaã. Se você analisar direitinho, você vai ver esses 3 princípios contidos em todas as promessas de Deus. Quando ele se refere a alguma bênção para mim e para você, exige fé, dependência e obediência. O povo de Israel estava 400 anos ali escravos. 4 ou 5 gerações já tinham passado, não sabiam mais quem era o Deus de Israel. Não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, que era um Deus que podia operar milagres e prodígios. Quando o Senhor tira o povo ali e vai conduzindo pelo deserto, toda a caminhada, irmãos, havia uma identidade egípcia naquele povo. Eles precisavam agora de uma identidade celestial. E ali o Senhor foi ensinando que eles precisavam ter fé, foi ensinando que eles precisavam aprender daquele momento em diante a depender de Deus. Eles foram ensinados ali a questão da obediência. Esses 3 princípios aí, você precisa aprender. Quando você veio do Egito, ou seja, lá do mundo, que você não conhecia o Senhor, você andava segundo o seu próprio nariz. Você fazia os seus projetos segundo o que o seu coração mandava. Você tomava atitudes que vinham na sua mente, você logo tomava aquelas atitudes. Da agora em diante é diferente. O Senhor, ele precisa inserir no seu coração fé, aprender que Ele é Deus. Aprender que Ele é que abre as portas lá no seu trabalho. Isso aí fala de dependência.
Se você não aprender que o Deus que tem o controle sobre todas as coisas tem o domínio total sobre a sua vida, você vai continuar sofrendo e gemendo sem rumo nessa terra. Mas quando você absolver esse Deus maravilhoso, que tem o controle do seu deitar e do seu levantar, você vai passar a entender que Ele tem uma história traçada na sua vida. Depender dEle. Você precisa então passar a obedecer à voz do Espírito Santo para a sua vida. Enquanto não aprender isso aí, não tem jeito. Vai orar, vai clamar. Isso aí precisa entrar na sua oração. Você precisa absolver isso. Moisés fez justamente isso. Aprendeu rapidinho. Se você ler o contexto aqui, você vai ver Deus aborrecido com o povo. Sobe com Moisés para o monte, o que o povo faz? Um bezerro de ouro. O Senhor agora chega até Moisés e falou: Moisés, o negócio é o seguinte, vou consumir tudo. Moisés se prostra e vai orar, vai fazer o seu papel. E ele começa a clamar a Deus pelo povo: Senhor, já que o Senhor vai destruir esse povo, risca meu nome então do seu livro, Senhor. Olha que oração ousada diante de Deus. O Senhor fala: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, eu vou riscar do meu livro aqueles que pecaram contra mim, você não pecou. Aí lá na frente o Senhor fala: o negócio é o seguinte, eu não vou no meio de vocês. Eu vou mandar o anjo, ele vai te dar a vitória, vai te levar até a terra de Canaã, do mesmo jeito. Mas eu não vou no meio de vocês para não consumir vocês, Moisés, porque são povo de dura serviço. Olha o que Moisés diz ao Senhor, irmãos: Senhor, se o Senhor não for no meio de nós, Senhor, não nos faça subir deste lugar. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Moisés fala para o Senhor. Se você não levar o Senhor para o seu trabalho, meu querido, não vai. Se você não levar o Senhor lá para o campo, que você gosta de jogar bola, não vai. Aonde você for, convida o Senhor: Senhor, vai na frente, porque se o Senhor não for, Senhor, não vou, não faz a subida aqui, vai dar errado. E aí nós olhamos Moisés com a sua fé buscando ao Senhor. Aqui na frente, eu achei isso maravilhoso, já tinha lido, mas não tinha prestado atenção. A Bíblia diz no versículo 7 aí, que Moisés, ele costumava tomar a tenda e levar lá fora do arraial e colocar lá longe, para orar, para buscar a presença do Senhor. E ele colocou o nome de tenda da congregação. Um lugar separado, irmãos. Quando nós aprendemos a buscar o Senhor, o interessante é que a Bíblia diz que quando ele ia até aquela tenda, o pessoal ficava de cá, cada um olhava, Moisés passava, está indo orar. Vamos ver que algo vai acontecer. Ali eles ficavam observando, Moisés ia caminhando para a tenda da congregação, e eles ficavam cada um na sua porta ali, olhando, cada tribo. E quando Moisés chegava na porta da tenda, que ele entrava e começava a orar, a Bíblia diz que a glória do Senhor aparecia na forma de uma nuvem, e todo o povo se prostrava para adorar o Senhor. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Que coisa linda. E ali Deus falava com Moisés face a face. Moisés então, ele tinha fé, irmãos, ele era dependente de Deus, ele obedecia à voz do Senhor. Quando nós aprendemos estas coisas, mesmo no meio da correria, nós separamos um tempinho em um lugar para buscar o Senhor, pelo menos uma vez por dia. Precisamos fazer isso. Precisamos, irmãos. Aleluia. Quando nós buscamos ao Senhor, manifestamos fé. A fé nos leva à dependência, e a dependência nos leva à obediência a Deus. Quando eu me converti, dá tempo, eu
tive algumas experiências que eu queria compartilhar um pouquinho aqui, eu creio que vai edificar. Eu me converti e o Senhor me deu um dom de revelação em sonho. Eu tinha vontade que Deus me revelasse assim, igual nós estamos aqui, ó. Mas nunca aconteceu, algumas coisinhas, mas no sonho Deus sempre fala alguma coisinha comigo, eu fico muito feliz. Eu gosto muito de sonhar. Eu gosto de ter experiência com o Senhor em sonho. E aí, irmãos, eu tinha um comércio aqui na Cidade Nobre, uma oficina, alguns aqui já foram lá. E durante um bom tempo, eu tinha sonhos com a minha oficina. Eu sonhava com cobras no galpão, e eu não entendia aquilo. Engraçado, sonhei com cobra, tinha um monte de cobra no galpão aqui. Aí eu sonhava com a minha oficina cheia de carro. E aquilo, irmãos, foi constantemente, eu fui tendo experiência, quando eu sonhava, acontecia lá dentro. E eu comecei a relatar para os funcionários, olha, esse mês vai dar muito serviço. Eu até brincava com a Marli, essa noite eu trabalhei a noite toda. Sonhava com muito serviço. E chegava lá, eles ganhavam comissão, falou, gente, ó, vocês ficam tranquilos que este mês vai dar muito serviço. E dava muito serviço, irmãos. Aquilo, a oficina enchia de carro. Aí eu sonhava com a oficina vazia. Eu chegava, ó, esse mês não vai dar serviço, e não dava mesmo. E eu ficava muito tranquilo com aquilo. Eu podia estar apertado do jeito que fosse, eu ficava tranquilo. Porque na minha consciência, na minha cabeça, como era o Senhor que estava me mostrando, Ele estava no controle, eu ficava muito tranquilo. Só que essa minha tranquilidade não estava agradando ao Senhor. Porque, na verdade, Ele estava me mostrando para mim orar. E eu não orava. Eu só olhava e ficava esperando acontecer. Deus começou a me mostrar o tipo de carro, o tipo do cliente e o tipo do defeito. Um dia aconteceu um negócio engraçado, eu fiquei esperando o cliente. O Senhor tinha me mostrado em sonho, mas eu precisava sair. A mulher não chegava de jeito nenhum. Eu falei, ó, vai chegar uma mulher aqui num Fusca, vai ter que tirar a caixa dela, o valor é tanto. Daqui a pouco eu chego, montei na motoca e saí correndo. Quando eu cheguei, estava lá o carro da mulher. Ô Zé Carlos, a mulher chegou. A caixa já está ali. Que maravilha. Só, irmãos, que o que acontecia com isso? Para que Deus me mostrava? O que tinha a ver isso? Porque Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem finalidade. O Senhor estava trabalhando a minha vida para me ensinar a prática da oração. Aquele carro daquela mulher, agora eu posso falar, não tem oficina mais. Acabou. O carro daquela mulher, isso tem muito tempo também. Ele deu problema naquela caixa. Aquela mulher nunca mais voltou. Ficou com raiva. E quando eu sonhava com a oficina cheia, que a oficina enchia de carro, os carros davam problema. Quebrava tudo. Consertava, voltava tudo. E eu ia até tarde da noite trabalhando. Quem passava na porta, nossa, esse aí está rico mesmo. Olha que carraiada. Mas era um monte de retorno. Aí um dia eu li um texto na palavra que fala de pão de dores. Eu descobri que eu estava comendo pão de dores. Eu fiquei muito triste. O meu trabalho estava me causando uma escravidão. E quando eu sonhava que não tinha serviço e não dava serviço, e eu apertado, precisando pagar um monte de conta, aí um dia eu sonhei com um pacote assim de cheque devolvido. E eu cheio de dívida. Eu acordei de manhã, falei, Marli, eu sonhei com
um pacote assim de cheque devolvido. A Marli pegou, misericórdia, apertado do jeito que nós estamos, falou, minha filha, Deus está no controle. E eu ficava tranquilo, irmãos. Foi muita coisa, eu estou resumindo isso aqui. Aí nós começamos um trabalho, a igreja começou o trabalho de células, nós fomos para a casa do Zé Martins. Zé Martins não está aí não, né? Está não. Vamos para a casa dele, e lá o pastor falou, ó, uma semana um ministra, o outro na outra semana, pegou quem estava fazendo teologia. Aí foi eu e o Zé Martins. O Zé Martins ministrava numa semana, eu ministrava na outra. E neste dia que eu sonhei com cheque sem fundo, eu cheguei lá. Era no dia de eu ministrar. Eu ministrei a palavra. Quem conheceu aí a falecida irmã Geraldinha? Quem conheceu? Amém. A irmã Geraldinha, na hora de ir embora, ela falou assim, irmãos, eu quero dar um recado de Deus para alguém aqui, antes da gente ir embora. Falei, amém, irmã. Todo mundo, ela olhou para mim e falou assim, irmão Zé Carlos, quando Deus te mostrar alguma coisa em sonho, você deixa de ser preguiçoso, levanta na hora e vai orar, porque o diabo tem feito gracinha na sua vida, e você já está na hora de comer coisa sólida, não é leitinho mais não. Aí eu olhei assim, ainda não tinha entendido o recado. Aí, a coisa é séria. Aí ela falou assim, o Senhor me mostra o inimigo te dando um prejuízo com um pacote de cheque assim, ó. E foi no mesmo dia, irmãos. A Marli olhou para mim e falou, irmã, e Deus falou mesmo. Então, olha aqui, a partir de hoje você deixa de ser relaxado, você vai orar. Aí, amém, irmãos, que maravilha, eu saí de lá feliz. Eu comecei a orar, fui no monte na quinta-feira, quando eu chego lá, chega uma mulher lá, uma irmã que eu nunca vi, não sei, parece que brotou da terra. Olha aqui, varão, o negócio é o seguinte, Deus manda te falar aqui que o inimigo vai te dar um prejuízo com cheque sem fundo. Vamos orar, eu já estou orando, irmão. E o cheque começou a voltar, irmãos. E o cheque começou a voltar. Aí eu entendi o recado. Aí eu fui para o joelho. Eu fui para a oração. Aí Deus devolveu tudo. E eu comecei a orar na oficina. Aí aconteceu algo diferente, porque eu orei uns 2 meses na oficina, juntava todo mundo, vamos orar. Aí repreendi o inimigo, eu entendi que as cobras que eu via no galpão eram demônios, e eu fui repreendendo, eu fui orando. Aí teve um dia que o Senhor me mostrou a oficina cheia de novo, e eu não orei de novo, eu não orei. Olha que interessante, olha o que Deus fez. Aí, os carros foram quebrando. Irmãos, é terrível, é só quem passa por isso que sabe, não tem explicação. Colocar um negócio novo e aquilo quebrar, original e quebrar. Só eu que estava entendendo o recado. E aquilo, irmãos, gente ligando de um lado, não tinha condição de pôr carro dentro da oficina mais, e gente ligando, um ligou da Marulanari, o outro ligou lá do Iapim, a minha Topic quebrou, estou cheio de menino aqui no carro. E eu fiquei doido. Aí um ligou lá no Canaã, vai eu com o mecânico na Kombi, para socorrer o rapaz, estava nervoso comigo. E eu fui pensando, Jesus, tem misericórdia, por que eu não orei? Aí Deus começa a usar o ímpio, que é o mecânico. Zé Carlos, sabe por que isso está acontecendo na oficina? Porque nós não estamos orando mais, rapaz, você está muito preguiçoso, é por isso que está acontecendo. Aí continuamos, irmãos. Continuei, falei, realmente é isso mesmo. Deixei ele lá e vim embora na Kombi. E vim falando com Deus só em espírito. Senhor, que situação, tem misericórdia, como eu sou teimoso, me perdoa. Aí eu pensei que era eu que estava pensando, mas era o Espírito Santo falando. Tem coisa que você pensa que você está pensando, mas é o Espírito Santo falando. Aí eu falei, para que eu vou orar agora?
que eu pensei em parar e orar. Eu preciso orar. Mas já aconteceu, olha que bagunça. Vou orar para quê? Uma bagunça dessa? Aí o Espírito Santo para e ora, e eu, meu Deus do céu, para que orar? Mas o Senhor tem misericórdia de mim, Senhor. Visita esse pessoal aí, esses clientes nervosos, e eu prometo para o Senhor que da agora para frente eu vou continuar orando. Aí, mas e a Kombi andando, e lá vai eu. Quando chegou na esquina da oficina, eu parei e pensei, eu podia parar um pouquinho e orar. Mas orar para quê? Já aconteceu, deixa isso para lá. Quando eu arranquei o carro, que eu vou entrar na porta da minha oficina, quem estava lá? O pastor Nixon. Quando eu encostei a Kombi, que eu levei a mão para fora para pegar na mão do pastor Nixon, ele pegou na minha mão e falou assim, por que não orar? Eu olhei para o pastor Nixon assim e falei, meu Deus, eu não sabia que esse homem era usado no profundo desse jeito, não. Já comi tanto churrasco na casa do pastor Nixon, dificilmente eu vejo ele falar em línguas. E eu fiquei olhando meio assim, perturbado, ele falou, rapaz, está escrito no para-brisa da Kombi aqui, ó, por que não orar? Estava escrito do outro lado, irmãos, ao contrário, eu não conseguia ler, porque estava virado. Falei, pastor, o senhor não sabe o tanto que Deus te usou agora, pastor? Então fecha esse portão e vamos orar. Nós fechamos o portão, irmãos, e nós oramos, e dali para lá eu continuei, Deus foi me ensinando. Agora eu fico pensando a forma que Deus faz para nos ensinar a orar, a forma que Deus faz, irmãos, Ele preparou cada detalhe, aquela Kombi com aquele letreiro escrito ali, irmãos. Deus prepara, irmãos, tudo para nos ensinar a orar. Tempo a sós com Deus, Ele preparou este mês de oração para te ensinar que você não está orando. E é preciso buscar, porque tem gente que acha que isso é besteira, mas o diabo ele não brinca de ser diabo, não. Ele age lá na sua casa, ele age no seu trabalho. Aquele sujeito que vive pegando no seu pé, no seu trabalho, está endemoniado, ora. Busca Deus. Isso é sério que eu estou falando, é engraçado, mas é sério. É. Se você não clamar a Deus pela sua vida, meu querido, clama, começa a buscar, aí você vai aprender a ter fé, você vai aprender a ser obediente, você vai aprender a depender do Senhor. Quando eu comecei a colocar o Senhor na minha vida, quando eu comecei a entender que Ele tinha o controle de cada carro que entrava naquele lugar, irmãos, e eu comecei a orar e profetizar na minha oficina, profetizar no meu trabalho, até funcionário que queria sair, Deus me mostrava, e o Senhor me ensinando a orar pelos meus funcionários, e Deus está falando ao seu coração. É preciso ter a prática da oração na sua vida, é preciso clamar, irmãos. Um dia eu sonhei que eu estava pregando, e eu sonhei que eu estava pescando. Aí eu peguei um peixe, quando fisgou que eu puxei, era um menino fisgado pela cueca. Aí eu peguei aquele engraçado, como Deus mostra a gente, né? Eu ia pregar no domingo, e no sonho tudo é muito natural. Falei, menino, sai para lá, você vai machucar. E eu acordei logo em seguida, falei, Marli, conversão de criança. Eu vou pregar domingo e criança vai se converter ali. E aí, irmãos, eu preparei o sermão, sei o que eu vou preparar para criança, igreja cheia. Preparei um sermão normal, quando eu cheguei lá, eu preguei. Irmãos, vamos ficar de pé, todo mundo de pé. Quem quer aceitar Jesus aí, irmãos? A Marli vem com 2 meninos lá de trás. Olha aqui, ó. Falou, tia, quero aceitar Jesus. 2 crianças. Sabe? Deus, Ele faz assim, mas é preciso você deixar Ele conduzir a sua vida. Você precisa ser dependente dEle.
Enquanto você tiver com essa coisa lá de fora, achando que é você que governa a sua vida e não deixar o Senhor te governar, não tem jeito, você não vai prosperar, você não vai caminhar. Você não vai caminhar. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. O segredo da oração, fé, dependência e obediência, tem que andar junto. Tem que andar junto. Fé e dependência sem obediência tira o efeito da oração. Já estou terminando. Presta atenção. Fé e dependência sem obediência tira o efeito da oração. Você pode até ter fé. Você pode até ser dependente do Senhor. Colocar Ele, clamar Ele por tudo na sua vida. Mas se você for desobediente, tira o efeito da oração. Tem que andar os três juntos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha só, a palavra manda ter coragem, ser intrépido, para entrar no santo do santo, pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne, tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência. A palavra de Deus nos dá liberdade para entrar com autoridade no Santo dos Santos. Mas o meu coração precisa estar purificado de toda má consciência. O que é que traz peso na nossa consciência diante do nosso Deus? Má postura de cristão, irmãos, é um troço complicado. Se não tiver obediência, tira o efeito da oração. Aí nós pegamos outro texto, em 1 João 3, 21 a 22, diz: amados, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante dele, e tudo o que pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia! Se você começar a andar em retidão diante do Senhor, meu querido, a hora que você colocar a planta dos seus pés no chão e clamar a Deus, Deus vai ouvir do céu. Ele vai mover céus e terra por causa de uma oração que você fizer diante dele. Aleluia! Fique em pé no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Deus deseja manifestar a glória dele na sua vida de tal maneira. Moisés reconheceu isso e disse: Senhor, não é em andar no nosso meio que nós somos separados dos outros povos, não é a tua presença que faz a diferença no nosso meio. Então, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Meu querido, o que faz a diferença na sua vida é a presença do Espírito Santo, é a presença do Deus vivo. Se Ele não ir no seu caminho, se Ele não tomar a sua direção, se você não entregar a sua dependência nele, você vai igualar ao ímpio, não tem diferença. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai começar a deixar Deus operar, você vai começar a deixar Deus agir na sua vida do jeito que Ele tem falado ao seu coração. Oh Jesus maravilhoso, nós te adoramos nesta noite. Aleluia. Calabacere managarraçou. Diga a Ele que você tem disposição para servir, que você tem disposição para ser diferente, que a partir de hoje você vai deixar Deus agir. O seu trabalho, olha, está na mão dEle.
Está tudo na mão dele, o seu ministério, o seu chamado. Existe algo de Deus diferente na sua vida que você ainda não experimentou. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo e deixar Deus trabalhar. Oh Jesus, Pai amado, dê a mão ao vizinho aí, da direita e da esquerda. Oh Jesus maravilhoso, começa agora a orar pelo seu irmão aí, ó. Começa a clamar por ele aí agora. O Espírito Santo, ele habita na sua vida, meu querido. Há poder na sua boca. Começa a ministrar na vida dele em nome de Jesus. Pastor. Aleluia. Com ousadia, clame ao Senhor neste momento. Você está de mãos dadas com seu irmão, e nessa unidade, nessa família de fé, nós temos a liberdade de clamar e a certeza de que o Senhor poderoso opera e se manifestará aqui entre nós com cura, com restauração. Então, clame neste momento por experiências novas com o Espírito Santo de Deus. Clame neste momento por um despertamento espiritual na vida do seu irmão. Clame neste momento para que o Senhor possa trabalhar em áreas que ainda não foram trabalhadas. Clame neste momento para que o Senhor possa quebrar cadeias espirituais, para que Deus possa abençoar essa família. Ore com fé. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Oh Deus poderoso, passei aqui neste lugar nessa noite, Os feridos, curando, Senhor, corações, curando, restaurando, vivificando. os cativos e oprimidos. Sim, Espírito Santo de Deus, São trabalha no nosso meio. os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Sim, Espírito Santo de Deus, e quando o Senhor passeia no nosso meio, o Senhor faz uma limpeza, o Senhor faz com que as cadeias sejam quebradas, e nós pedimos, vem fazer isso aqui neste lugar. Vem fazer em cada vida, Senhor, uma obra de restauração, de avivamento. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos adorar ao Senhor, na certeza de que o Senhor está aqui neste culto. A Tua presença é real, e nós exaltamos a Tua presença, engrandecemos o Teu poder, damos a Ti a honra que é devida, e dizemos: Deus, manifesta no meio do Teu povo. A Tua igreja anseia por Ti, Senhor. Adore a Ele. Lugar, eu quero Te entronizar entre os querubins. Se achegue a presença do Senhor neste momento. Leva-me à sala do trono, Achegue-se ao lugar de comunhão com o Senhor. pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Oh,
do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Ele é digno e poderoso. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, chame os pastores, unja-o com óleo, e a oração da fé sarará, restaurará, colocará de pé aquele que está enfermo. Nós queremos neste momento orar pelos que estão enfermos, queremos chamar aqui à frente os pastores, os diáconos também. Nós queremos ungir a sua vida, mas não é esse óleo quem irá te curar. Esse óleo apenas representa o Espírito de Deus, o Senhor poderoso que cura. A sua fé deve estar depositada nele, que é poderoso para restaurar, que é poderoso para operar e fazer proezas no nosso meio. Você que tem fé, sai do seu lugar, vem aqui à frente, e nós vamos declarar: Senhor, eu creio que Tu és a cura, eu creio que Tu és a restauração. Os pastores e diáconos, nós vamos ministrar neste momento sobre a vida. Você que está aqui também representando alguém que está enfermo, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto estivermos orando por você, você também vai exercer sua fé em oração, dizendo: Senhor, eu quero colocar diante de Ti. Me escutas quando clamo.